Ora, hoje vou aqui contar umas partes alentejanas. Há muita gente que não sabe o que é partes alentejanas. Partes alentejanas são histórias, não são anedotas, são histórias verdadeiras que se passaram. Tem partes mais recentes ou mais antigas, tem partes que até que as pessoas viveram uns com os outros, no trabalho, na vida. Tem partes mais antigas, até de pessoas que já morreram, mas são histórias verdadeiras que se contavam muito, mais do que agora, e toda a gente gostava muito, especialmente as crianças, os gaiatos, os moços e moças, como se dizia antigamente, ficavam pasmados ali a ouvir. Às vezes se matava um porco, acendia à volta da chaminé, depois bebia-se uns copos, comia-se e bebia-se uns copos, ficava-se ali umas quantas pessoas à volta da chaminé a contar partes, ou quando havia uma visita, assim, uma pessoa, ou duas, ou três, em casa, no inverno ali à volta da chaminé a contar partes, ou nos cafés, nas tabernas, antigamente, não se dizia cafés, era taberna. Às vezes punham-se ali uns homens a contar partes que tinha acontecido, e toda a gente gostava, especialmente a malta nova, gostava muito daquilo, até deixavam da brincadeira só para pôr-se ali a ouvir as partes. Ainda me lembro bem, a pessoa até, era uma alegria estar ali umas pessoas a contar partes que tinham acontecido. Portanto, hoje lembrei-me de contar umas partes. Tenho aqui umas partes para contar, vamos lá ver se tem tempo. Uma era o primeiro dia de caçador, o meu primeiro dia de caçador. Outra, que o Eduardo dormiu lá na minha casa, ali no chão, nem foi dar comer aos porcos nesse dia, tinha lá uma molhada de porcos, não se conseguia levantar, tinha bebido uns copos. Tem outra também muito boa, que é de uma tira da cortiça, andava a tirar a cortiça, tive um acidente e andei uma semana de aguadeiro, porque tinha uma ferida ali num pé, que foi queimado. E também tenho uma boa, que é a minha primeira semana na tropa. A viagem de manhã, da segunda-feira de manhã para o quartel para me apresentar e depois da sexta-feira voltar para casa. Todas estas partes aconteceram coisas do diabo. Pronto, vamos lá ver se eu consigo contar estas partes que eu tenho aqui para contar. A primeira parte é uma parte de um homem que era lá vizinho, conhecido, que tinha umas batatas para apanhar lá numa vivenda. Ele tinha várias casas, era um lavrador, mas trabalhámos todos juntos e pronto, éramos todos iguais. E então ele tinha lá umas batatas para apanhar, uma coisa pouca. Convidou-me a mim, ao meu amigo Eduardo, que morava ali ao pé de mim, uns 400 metros, 5 minutos, e um outro homem também, que não me lembro agora o nome dele nem quem era. E então, as batatas, ele tinha lá umas batatas, uma peça de batatas pequena, e eu fui com o meu amigo Eduardo, fomos de motorizada, cada um levou a sua motorizada, e o Sr. António foi na carrinha, e o outro companheiro também veio também na motorizada. Vamos lá apanhar as batatas ali num quintal, não morava lá ninguém, a casa, uma vivenda nova, mas não morava lá, fez a casa, acho que nunca morou lá, tinha outras casas. E então apanhámos a batata, que levou aí umas 2 horas, jantámos ali a terra, temos as batatas dentro de saco e depois lá na garagem o petisco. O Sr. António levava sempre um petisco, convidava sempre pessoas para ajudar, para fazer isto, para fazer aquilo, fazia sempre um petisco. Ele levava carne vinha de alho, ou com pão, ou uma galinha frita, ou chouriços com pão, e levava sempre um garrafão de vinho. E então fomos tirar o petisco, acho que era carne vinha de alho, ou um frango frito, bebemos ali uns copos de vinho, um vinho bom. Ele comprava sempre vinho bom ali dos produtores ali, vários sítios, ele tinha várias casas lá no Montes, tinha sempre lá garrafões de vinho, quando houvesse lá uma coisa qualquer para fazer, convidava uma pessoa ou outra. Eu fui lá várias vezes, não pagava nada o trabalho, às vezes pagava quando era assim mais dias, ou vezes, sim, para ajudar, mas ia sempre ali um petisco, e bebia-se uns copos de vinho. E então bebemos ali uns copos de vinho, todos, já estamos todos com grana na asa, mas o Eduardo, como não estava habituado a beber, ele nunca tinha vindo lá em casa, já se notava que ele estava assim, já estava a ficar assim um bocadinho bêbado demais.
E então combinámos a ir para casa. Eu voltei na motorizada para casa, o outro companheiro também. O Eduardo teve de deixar lá a motorizada, veio com o São António na carrinha, ele era aí uns 4 km lá da casa. Eu disse: olha, ele ofereceu-me um saco de batatas e vou-te lá levar o saco de batatas a casa e levo também o Eduardo, que ele já não está capaz de ir na motorizada, deixou lá a motorizada. E eu fui na motorizada e eles chegaram ao fim de 10 minutos, a um quarto de hora. Diz-me o São António assim: descarregou ali as batatas para casa e o resto do vinho estava aí o garrafa a meio. Deixou lá também em casa, disse: bebe-se tudo, tenho lá vinho lá em casa, não vais para casa, tenho lá vários garrafões de vinho. E então temos as batatas e vinho lá em casa e fomos buscar o Eduardo. Estava eu assim, ele não bebe muito, ele não tinha a prática de beber e então o vinho era bom. Trouxemos o Eduardo para cá, lá para a minha casa, ali na casa da chaminé, ali no monte. Eu tinha ali uma mesa, ficámos ali um bocado a falar, vocês podem levar um copinho ou assim. E então o Eduardo nem de pé, nem conseguia estar de pé, nem conseguia andar, nem sentado na cadeira. Sentámos numa cadeira, não conseguia estar ali, caía da cadeira. E então eu tinha ali ao pé da chaminé ali uns papéis, uns jornais, ou assim, combinámos, metemos ali uns jornais, metemos o Eduardo ali um bocado a descansar, assim, muitos jornais. E então o São António foi-se embora, e aquilo era na primavera, já era tarde. O Eduardo tinha que ir dar comer aos porcos, tinha lá um olhado de porco, aí com 70 ou 100 porcos aí. Os porcos comiam de manhã e davam também comer à tarde. Ele já não estava capaz, não se esquece, ficou a dormir, estava a dormir ali em cima de uns jornais, embora tivesse lá uma cama para visitas, mas pronto, ele ficou ali, ficou a dormir. Às tantas já era de noite e ele não acordava, meti-lhe uma manta por cima e fui-me deitar também. Pensei: vamos lá ver quando é que ele acorda. De manhã levantei-me, devia ser umas 6h30, 7 horas da manhã, já o Eduardo lá não estava. Passado um bocado, fui lá, estava ele já dando de comer aos porcos, já tinha dado de comer aos porcos, e tivemos a falar: então, o que é que aconteceu ontem ali? Então o gajo, pá, o António, então, ele teve que meter água dentro no vinho, pá. Então, não sequer conseguia andar, né? Eu disse: não foi nada, então, a gente bebemos tudo, e ficámos todos assim com um grazinho na asa, mas pronto. Você não tem prática. Ele era um homem que ia às tabernas de vez em quando, comprar tabaco ou uma coisa qualquer, não era um homem que ia assim às tabernas para ir beber copos. E era muito falador. Se encontrasse lá uma pessoa para dar conversa, contar a parte disso, podia ficar lá até aquilo fechar, até de manhã. Mas não era homem que fosse à taberna para beber, nem lá em casa ele nunca tinha lá vinho, nem aguardente, nada. Mas pronto, não tinha prática, bebeu uns copos, dormiu lá, nem os porcos comeram, e ele dormiu lá no chão em cima de uns jornais, e foi assim, esta parte agora. Portanto, casa de 4 ou 5 copos de vinho, passaram os porcos uma noite com fome, e o Eduardo dormiu a noite lá em cima nos papéis ali dos jornais. É assim. Portanto, agora tem outra parte que foi na tira da cortiça. A tira da cortiça era um trabalho muito difícil, e depois era feito ali no verão, com o calor, dentro do mato, lá na serra, que ainda era mais difícil. A serra tem sempre muito mato e é muito difícil aquele trabalho. E depois andámos 15 a 20 tiradores de cortiça, e depois acabava-se o trabalho, à tarde combinámos sempre e bebemos uma cerveja. Não eram todos, só havia uns que iam logo para casa, tinham coisas para fazer, regar a horta e essas coisas, mas outros também tinham. Mas combinámos ali uns quantos, às vezes 5 ou 10 ali, íamos lá a um café, bebia-se ali 3 ou 4 ou 5 cervejas, tirava-se um petisco e depois íamos para casa. E então, uma tarde, não sei como é que foi, não me lembro agora, mas eu sei que tinha ficado ali com os companheiros. Às vezes havia cafés que tinham caracóis, a gente sabia: olha, vamos lá hoje que tem caracóis, comemos ali uns pratos de caracóis e bebemos uma cerveja, ou um outro disco qualquer. O que foi não me lembro, só sei que tinha estado com os companheiros. Depois de acabar o trabalho, fomos beber ali umas cervejas, ir a um petisco, 1 hora ou 2, às vezes 3. Então ia para casa na motorizada, e morava assim lá no monte, ia de motorizada, já era assim à tarde, já tinha bebido umas cervejas, e
as estradas, aquelas estradas ali de terra batida, quando chovia fazia aquela regueira ali na estrada, e aquilo para motorizada, aquilo era perigoso. E como tinha vindo os copos, ia devagar, mas a motorizada resvalou ali a roda, caí da motorizada, mas assim devagar, não fiquei mal, assim caí, não fiquei mal, mas como ia de sandálias, era no verão, ia de umas sandálias, um pé ficou ali debaixo do cano de escape da motorizada, que ia em brasa, queimou-me ali um pé, ali do dedo grande, queimou-me ali uns 5 centímetros ou mais, largou a pele toda. No outro dia, nem sequer podia dormir com o pé debaixo das mantas, aquilo doía tudo. Aquilo tirou ali uns 5 centímetros de pele, tudo queimado, mas ali mesmo ao meio, assim o tamanho aí de uma moeda de 2 euros, ficou bem queimado, fez mesmo uma ferida, aquilo começou logo a infectar. E então tinha lá umas pomadas, meti ali a pomada, meti ali um penso ali por cima, no primeiro dia, tinha uns sapatos, uns ténis, cortei ali um bocado ao sapato, fiz ali um grande buraco, para não estar a tocar na ferida, para conseguir a ver se conseguia trabalhar. A pessoa tinha preciso do dinheiro, e os patrões também, e o encarregado, o maranjeiro, tinha preciso de pessoal para trabalhar. A gente trabalhávamos sábados e domingos, era 7 dias por semana. E então fui tentar trabalhar na mesma, com o pé todo queimado. Pronto, como já disse, fiz ali um buraco ali, cortei ali o sapato, um grande bocado do sapato, quase 10 centímetros, para não tocar ali na ferida. Queimado já dói, no verão ali a trabalhar no mato e coisa. E então cheguei lá, estive a dizer aquilo aos companheiros, que tinha acontecido na outra tarde, e o maranjeiro da cortiça disse: vais ficar em Aguadeiro. Aguadeiro a pessoa tira menos porque tira a cortiça na mesma, vai lá à fonte pescar água para os companheiros, depois levar água lá para o fogão ou a malhada, que a gente chamava a malhada. A gente almoçava ali, umas árvores ali, uns chaparros, tinham mais sombra, onde a gente almoçava, ali um sítio melhor, perto da água, isso, perto da fonte. E então fiquei ali a Aguadeiro. A Aguadeiro era que eles carregavam água, uma quarta d'água, para não andar tanto lá em cima dos chaparros, a tirar cortiça e coisas, para poupar, porque viram que tinha um pé todo queimado. E então, aquela propriedade era uma propriedade grande, a gente andámos sempre lá 2 ou 3 semanas a tirar cortiça, tinha uns 16 hectares ou mais. E então não tinha fontes ali perto onde a gente almoçava. Eu ficava ali uns 500, 600 metros lá do outro lado da estrada, lá o tio Miguel, tinha lá uma olhada de porcos, e tinha lá um poço bom, água boa, e então era lá que a gente ia buscar água. Ia buscar logo de manhã, uma guarda-água fresca, e então a água metia-se ali, enquanto eu andava com a quarta d'água, ia lá buscar, descansava. Pronto, não estava ali a tirar a cortiça, como eu tinha o pé todo queimado, e então andava ali, depois mudava-se a quarta, metia-se lá à frente, na sombra, ali o sítio à sombra, ali ao meio do grupo, para todos irem lá beber água, não ficava muito longe de um nem do outro. E então a pessoa sempre descansava mais um pouco na Aguadeiro. E depois ali às 11 horas, a gente ia almoçar ao meio-dia, às 11 horas, ia pescar uma quarta d'água, aquilo demorava sempre quase meia hora, aquilo era uns 600 metros, ia lá, e depois voltar, e ficava sempre um pouco de conversa com o tio Miguel, que eu conhecia também, ele conhecia a gente todos também. E então ia lá pescar água, às vezes à hora do almoço, até ia pescar 2 quartas de água, para a gente ter água lá para almoçar, onde a gente almoçava, água para lavar as mãos, água para meter lá no coxo para amolar os machados, que a gente tinha que amolar os machados de manhã, e ao meio-dia também acabámos de almoçar, amolava-se os machados, tinha ali um coxo de cortiça com água para lavar as mãos e para amolar os machados. E então, aquilo doía-me tanto, fiquei ali uns quantos dias, de Aguadeiro, o pé doía-me tanto, a ferida tirou ali a pele e aquela parte ficou mesmo em ferida, e o tamanho da moeda de 2 euros, aquilo doía tanto, tudo infectado. Lá em casa metia ali nem fui ao médico, metia ali uma pomada, depois metia um penso ali por cima, e então um dia lá em conversa lá com o tio, onde ia buscar água, lá o tio Miguel, digo-lhe assim, é para andar rasca. Ele viu o sapato também, o que é isso? Caí da motorizada, fiquei com o pé debaixo da motorizada, no canto de escape, queimou-me aqui o dedo de andar rasca, isto dá-me dores, que
mesmo sem tocar aqui nada, isto anda cheio de dores e depois está a infectar, está. Diz-lhe assim, espera aí que tenho ali uma coisa boa para isso. Fui lá à casa, trouxe ali um spray, começou a meter ali que parecia um spray, assim, uma coisa escura, assim, azul, roxo, mas aquilo não piorou, não me fez doer, até ele devia ter aquilo se calhar no frigorífico, aquilo era um medicamento, aquilo até melhorou, até a coisa, até senti uma coisa. Pronto, não disse nada. Não disse o que era aquilo, ele também não me disse o que era. Cheguei lá onde a gente almoçava, o pessoal chegou do tirador da cortiça, que vinham tirar a cortiça, tinha ido sair mais cedo para ir buscar água, e estive a falar com o pessoal, eles todos conheciam essas coisas, estive a dizer, olha, o Miguel meteu-me aqui uma coisa aqui em cima da ferida, e estive a mostrar, ele disse o Tio Manel, que era o manangeiro, que também tinha lá umas vacas e umas ovelhas, lá em casa, quase todos tinham gado, sim, ou uma vaca ou duas, ou uma cabra ou outra. Disse-me ele, isso é terramicina das ovelhas, pá. Eu disse, olha, mas ainda não fez mal. E eu já sabia que a terramicina das ovelhas era assim, um spray, ou havia assim em frascos, assim, uma coisa assim roxa, para desinfetar os animais quando tinham feridas, depois as moscas pousavam em cima das feridas, faziam aquelas varejas, aqueles bichos, e ia sempre infectando, e os animais morriam, que ia afetando e ia criando ali varejas, e então havia aquela terramicina, que conhecida lá terramicina das ovelhas, pronto, e eu pensei, olha, então, mas isto não me fez mal nenhum, até me parece que melhorou um bocado. E depois comecei a pensar, se eu soubesse que aquilo era terramicina, tinha deixado o Tio Miguel meter aquilo em cima da ferida. Mas como aquilo à noite não piorou, no outro dia até parece que estava melhor, eu pensei, então, os veterinários e as pessoas tudo para tratar as feridas, os animais também, para a gente também não deve fazer muito mal. Como aquilo até parece que dia estava melhor, no outro dia fui lá buscar água a Tio Miguel e disse, olha, aquilo resultou, a terramicina. Não tem mais uma coisinha para meter aqui em cima da ferida? Ele foi lá buscar o spray outra vez, meteu outra vez. Tratei uma queima dela, uma ferida, foi uma grande ferida. E andava a trabalhar no trabalho da cortiça, que era um trabalho difícil, com terramicina das ovelhas. Esta foi uma história, ficou-me na história para a vida toda. Se eu soubesse que era terramicina, para tratar os animais, nunca tinha deixado. Mas como não sabia e aquilo resultou, pronto, até pedi para ele meter mais e pronto, foi uma coisa que me ficou na memória. E quando penso nisto, penso até os animais, um veterinário é um médico dos animais, mas também estudou para médico, usam aquilo para tratar dos animais quando estão feridas e infectam e começam a criar bichos. Portanto, são coisas da vida que se a pessoa sem saber. E eu acho que o Tio Miguel, mesmo lá em casa, ele e a mulher, e coisas que faziam isso também, quando tinha uma ferida, desinfetavam, tinham outra terramicina, ele já devia ter experiência disso. Eu é que não tinha e fiquei contente porque resolvi a situação e passado uns dias aquilo começou a melhorar, mas ficou-me na história da minha vida tratar de uma ferida infectada, uma queimadela, com terramicina das ovelhas. É uma coisa que ficou na história. Agora tenho aqui outra parte, foi a minha primeira semana de tropa. Portanto, fomos convocados para a tropa, recebemos uma carta para se apresentar lá no quartel e também estava lá na Câmara Municipal, ou na Junta de Freguesia, também os nomes dos recrutas que tinham que se apresentar na tropa, o dia e o quartel que se iam apresentar. E portanto vimos lá e estava no quartel que ia apresentar, também estava um companheiro que eu conhecia, morámos ali a 4 ou 5 km, ele morava noutra aldeia, a gente conhecia-se da escola e jogava a bola. E então íamos se apresentar no mesmo quartel, no mesmo dia, e então combinámos, vamos juntos, no mesmo comboio de manhã. Tínhamos que apresentar lá no quartel das 9 da manhã até às 5 da tarde. E então fomos de comboio de manhã e às 8 ou 9 da manhã para Lisboa. E o pai do Rui foi levá-lo até ao quartel, foi acompanhá-lo até ao quartel. Foi também, fomos os três. Eu, o Rui e o pai do Rui também foi. Portanto, chegámos a Lisboa, acho que fomos ali mesmo a Santos,
beber uma cerveja, outra. Depois era apresentar lá em Oeiras, chegámos lá, aí fomos ali para beber um café, beber uma cerveja, outra. O Rui não bebeu muito, mas eu bebi umas 4 ou 5, ou 6, se calhar. Era o primeiro dia de tropa, e quer lá saber. A pessoa não sabia de nada, não conhecia, não sabia do que tinha ido à tropa. E então chegámos ao quartel já com um grazinho na asa, eram 4h30. Tínhamos de estar lá até às 5, chegámos lá às 4h30. Portanto, estive ali a apresentar, ali uma sala com várias mesas, vários oficiais, acho que era aspirantes e furriéis, essa coisa, a perguntar dados, a mostrar ali dados e coisas e tudo. E dali depois é que a gente levou um papel que já sabia para qual é o quartel que ia. Depois, a partir daí, nunca mais vi o Rui. Depois dali, fomos lá à enfermaria, levar uma vacina. E quando estávamos lá nessa casa, na primeira sala, apresentações, houve ali um gajo, um forriel, ou um aspirante, como eu vi que vinha do Alentejo, diz-me assim, canta lá aí Alentejano. E eu tinha bebido já uma cerveja e dizia, opá, vai-te para o caraças, pá. E o gajo não gostou nada. Acho que ele escreveu logo qualquer coisa ali no meu papel para eu tinha que ser castigado. E depois fomos então lá em enfermaria para levar uma vacina. Diz-me um oficial também, opa, vais lá para o Cabideiros, para o pé de Cascais. Este aqui, estavam ali uns quantos oficiais, este aqui vai ser o teu oficial. Ele também é lá desse quartel. Digo-lhe assim, parece um gajo porreiro. É pá, o gajo fez cá uma cara, não lembro já o que é que ele disse, por ele ter dito que é um gajo porreiro. É que as pessoas, quando não são do Alentejo, e às vezes têm certos estudos e coisas, como ele era um oficial, parece mal um gajo dizer que é um gajo porreiro. A gente lá no Alentejo chama gajo a toda a gente, isso não é problema nenhum. Portanto, mas isso é aí que está o coisa. Depois fui para o quartel, à tarde, ali eu e outros recrutas para o quartel, como fomos apresentar agora, e depois já eram distribuídos para vários quartéis daquele regimento. Eu fui lá para Alcabides, para o pé de Cascais, fomos transportados numa Berlier, chegámos lá à noite, fomos para a caserna, portanto, cada um foi subido ali uma cama e coisa. Depois andámos ali uns dias a aprender a marcar passo e essas coisas, e a fazer aquelas praxes, andar ali dentro da lama, tínhamos ali na serra. E então, eu não tinha cortado o cabelo, era o único que não tinha cortado o cabelo. Tinha o cabelo assim, um bocadinho grande. E então, passado 3 dias, diz-me um oficial assim, então tu não cortaste o cabelo? Andei 3 dias sem eles repararem que eu não tinha cortado o cabelo, era o único, depois já andámos da menção sempre com a boina. Foi o único que não tinha cortado o cabelo. Mandou-me logo ir tinha lá um barbeiro não percebia nada daquilo, mas era como uma máquina, cortaram-me o cabelo, pronto. E então, à sexta-feira, íamos para casa, tínhamos que dar o passaporte para sair, a pessoa para sair tinha que levar um passaporte de saída para o fim de semana, senão se fosse apanhado pela polícia militar sem passaporte, o que é que andas aqui a fazer? Portanto, e como a gente também não tínhamos também ainda bilhete de identidade militar, deram na primeira semana para a gente ir para casa um recibo que era o bilhete do comboio. Para comprar aquilo, cada um, éramos 90 ou 90 e tal recrutas, lá eram 3 pelotões, todos receberam assim o bilhete do comboio para ir para casa e voltar depois no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. Éramos 3 pelotões, estavam uns oficiais ali à frente, cada oficial do pelotão estava a chamava um, a gente dizia pronto, e então íamos lá buscar o passaporte e o bilhete do comboio para ir para casa e voltar para o quartel na segunda-feira. Já estava quase no fim, já tinham sido chamados quase todos e eu também não tinham chamado, já estava a desconfiar. E então, lá o oficial chamou o meu nome, pronto, fui lá buscar, só tinha o passaporte para fazer ao fim de semana, o bilhete não tinha o bilhete do comboio. Isso foi a vingança de ter chamado de gajo lá ao oficial no primeiro dia. Pronto, foi vingança. Ainda andei para lá a barufestar e coisas, não me deram. Tive que ir para casa,
ainda tinha o dinheirote, nessa altura o bilhete de comboio era caro, tive que pagar o bilhete de comboio para ir e vir, sem desconto, não tinha ainda o bilhete de identidade militar, por ter chamado gajo lá esse oficial. Lá saí do quartel, só com o passaporte, apanhei um autocarro até Cascais, tive que pagar o bilhete a 100%, como não tinha o bilhete de identidade militar. Cheguei a Cascais, lá na estação comprei o bilhete do comboio para o Alentejo, também o preço completo, e por sorte eu tinha dinheiro que chegasse para isso. E então fui para Lisboa, comboio, passei o barco lá para o Barreiro, apanhei o comboio para Setúbal, cheguei a Setúbal, já não havia comboio para o Alentejo. Já era tarde demais, aconteceu muitas vezes, na recruta, eles deixavam pessoas aí mais cedo, só para lixar o pessoal. E então, como não conhecia assim muito bem Setúbal, mas sabia que havia a Estrada Nacional número 10, acho que é, ali para o Alto da Guerra, para ir para o Alentejo. Fui a pé, meia hora, cheguei lá, ali ao cruzamento, com a Estrada Nacional número 10, que ia para o Alentejo, vou-me pôr à Bleia. Então já não vou ficar a noite inteira aqui em Setúbal na estação de comboio, não há mais comboio para ir para o Alentejo. Cheguei lá ali à estrada, ao cruzamento, vi lá debaixo assim de uma lanterna, um tropa também, olha, já está ali um tropa também, à Bleia. Cheguei lá, quando ia chegando lá perto, vi uma farda nova também no companheiro, olha, também é recruta como eu, é uma farda nova. Quando ia chegando lá ao pé, aqui viver, olha, é o meu companheiro o Rui, viemos na segunda-feira apresentar-se ao quartel, juntos, e agora encontramos aqui também às tantas da noite, já era aí umas 11 da noite, no inverno, em janeiro, viemos se encontrar outra vez aqui à Bleia para ir para casa. E então, tivemos uma semana sem se ver, sem saber para onde é que ele tinha ido, eu não sabia onde é que ele tinha ido, ele também não sabia para onde é que ele tinha ido. E então, íamos para ali a falar, e coisas, como é que tinha sido a semana e não sei o quê. E então, passado um bocado, era já tantas da noite, quase meia-noite, ou à meia-noite já, parou um caminhão, vi ali dois tropas, dois magalas ali à Bleia, levou a gente lá para o Alentejo. Passado de uma hora e meia ou assim, chegámos lá à terra, descemos do caminhão, fomos a pé, aí uma meia hora, era a casa do Rui, era na minha direção. Uma meia hora ele ficou ali e eu tinha mais uns 4 km a pé, no escuro, não havia assim luz na estrada. Só quando passava uma aldeia, para ser uma aldeia tinha uma luzinha, o resto era com uma carrada de roupa. Recebemos as fardas, eram umas 2 ou 3 fardas, pronto, para andar lá na recruta, e era mais umas 2 fardas de saída, botas, 2 botas de tropa, 2 pares de botas de tropa, essas coisas. Era um sacalhão. Fui mais uns 4 km a pé até a casa com um sacalhão, mas naquele tempo era novo. Até parece que ainda fui de vez em quando ia a correr, mesmo com um sacalhão cheio de roupa e aquelas coisas todas. Trouxemos aquilo para casa para arranjar, que havia fardas que eram grandes demais, e para deixar aquilo lá em casa. Cheguei a casa, era umas 3 da manhã ou uma coisa assim. Pronto, esta é a história da minha primeira semana de tropa. Levei o castigo de ter chamado de gajo lá a um oficial, que eu não sabia, que ele não gostava. Portanto, no Alentejo a gente chama gajo lá a toda a gente. Tive que pagar o bilhete do comboio e do autocarro para casa, e depois para voltar para o quartel no outro dia, no domingo à noite, só por ter chamado de gajo lá a um oficial, pá. E pronto, aquilo para mim não é normal. A gente, lá no Alentejo a gente chama gajo da gente, mas eu passei muito mal. Foi uma história da primeira semana de tropa, uns castigos, e pronto. E depois foi bom que na sexta-feira, a voltar para casa, encontrei o companheiro da minha terra, tinha ido comigo, encontramos ali às tantas da noite a pedir boleia, ali numa estrada para ir para o Alentejo. Portanto, foi uma coisa boa, eu fiquei muito contente, e ele também contente quando me viu
chegar ali